Sejam bem-vindos aqui para a terceira parte do nosso exercício, né, sobre lajes maciças. E aí na letra C nós vamos determinar quem são as ações sobre cada uma das 4 lajes que a gente tem no nosso pavimento, né? As lajes L1, L2, L3 e L4 que foram inicialmente tratadas como isoladas, certo? E aqui já vale uma informação importante aqui, o peso, né, o peso específico do concreto armado, como vocês já devem saber lá da primeira unidade, é de 25 kN por metro cúbico. E aí, como todas as nossas lajes, né, as 4 lajes maciças que a gente tem no nosso exemplo, todas elas possuem uma altura ali de 13 centímetros, certo? Então, o peso próprio delas, né, das 4 lajes, vai ser igual à altura vezes o peso específico, que vai dar 3,25 kN para cada metro quadrado de lajes maciça. Não importando se a gente está se referindo ali à laje L1, L2, L3, L4. Se cada uma das lajes tivesse uma altura diferente, então cada uma daquelas lajes teria um peso próprio diferente, obviamente. Mas tendo em vista que nós temos algumas ações nas nossas lajes que se diferenciam, né, que mudam de ambiente para ambiente, então eu decidi separar, né, as cargas da laje L1, L2 e L4, que são os ambientes internos da nossa edificação, da laje L3, que é a laje da sacada, certo? A laje da sacada em balanço. Então, o peso próprio dessas lajes é de 3,25 kN por metro quadrado, como a gente já viu. Considerando aqui o contrapiso, né? O contrapiso da nossa laje, mais o piso e o revestimento na face inferior, mais o forro, por exemplo, o forro em gesso, foi assumido aqui que a gente teria uma carga total de 1 kN por metro quadrado. Esse é um valor usualmente adotado, levando ali em consideração materiais, né, para revestimento da laje de padrão médio, certo? De padrão médio. Dependendo do tipo de material, do tipo de revestimento que você vai compor a sua laje, obviamente a gente tem que calcular quem seria essa carga por metro quadrado. Mas aqui na resolução da nossa questão, foi adotada uma carga de revestimento de 1 kN para cada metro quadrado. A carga referente ao uso e ocupação, né, das edificações como escritórios é de 2,5 kN por metro quadrado. Isso aqui vocês podem consultar lá na NBR 6120, né, na versão de 2019. Então vocês vão ter lá que para pisos, né, de edificações com uso para escritórios, a carga variável, né, é de 2,5 kN por metro quadrado. Então vamos aqui, com base nessas 3 informações que a gente já fez, a gente já pode compor quem é a carga total na laje L4 com seu valor nominal, tá? O seu valor nominal, ou seja, o seu valor característico sem aplicação nenhuma de nenhum fator de ponderação sobre as ações. Então, na laje L4, nós vamos ter ali o peso próprio, revestimento, mais a carga acidental, que vai me totalizar aí 6,75 kN por metro quadrado, ou seja, 3,25 kN por metro quadrado, mais 1 kN por metro quadrado, mais 2,5 kN por metro quadrado. Somando essas cargas, né, a gente vai obter aqui um total de 6,75 kN por metro quadrado. Há de se salientar, né, que a laje L4, né, lá na planta de formas, a laje L4, ela não apresenta nenhuma alvenaria apoiada diretamente sobre ela, né, nenhuma alvenaria apoiada sobre a laje L4 diretamente. Então, essas eram as únicas cargas, né, que compõem ali as ações da laje L4. Na sequência, a gente vai agora para a laje L1 e L2, né, L1 e L2, que possuem ali alvenarias apoiadas diretamente sobre elas. Então, a gente tem que ter uma tratativa diferente com relação às alvenarias apoiadas sobre essas lajes. Então, para a laje L1, né, nós temos aqui um peso total de alvenarias, né, de paredes, que é igual a o comprimento de todos os trechos das paredes apoiadas sobre a laje L1, certo? 399 mais 180. Então, vocês tinham aqui, ó, aproximadamente
o comprimento dessa parede aqui, 399 centímetros, como vocês podem ver na planta de formas, né? Ó, 399 centímetros, mais 180 centímetros. Então, esse aqui é o comprimento total das alvenarias apoiadas sobre a laje L1. 399, né? 399 mais 180. Como vocês podem ver aqui, ó, né? 399 mais 180. Vezes a altura das alvenarias, né, de vedação, que lá no início da questão foi dito, né, que a altura das alvenarias era de 2,60 m, ou seja, do piso até a face inferior, né, do forro ou da laje, enfim, dependendo de situação para situação. E aí, vezes o peso da nossa alvenaria por metro quadrado. Esse valor que vocês podem consultar lá na NBR 6120, né, dependendo do tipo de bloco, do bloco que compõe ali a sua alvenaria de vedação, e dos revestimentos que vocês têm nas duas faces. Então, consultando lá a tabela da NBR 6120, vocês vão ver que o peso por metro quadrado dessa alvenaria é de 1,6 kN por metro quadrado. Então, se eu multiplicar esse peso por metro quadrado pela altura da alvenaria e pelo comprimento total da minha alvenaria, eu vou obter a carga aqui total, né? Ou seja, a carga total, o peso total das alvenarias sobre a laje L1 é de 24,09 kN. Certo? E aí, como a nossa laje L1 ela é uma laje bidirecional, né? E aí vocês podem verificar isso dividindo ali o LY da laje L1 pelo LX da laje L1. E aí vocês vão ver que essa relação é menor ou igual a 2, né? Menor do que 2, aliás. Então, como ela é uma laje bidirecional, eu posso tratar essa alvenaria de uma maneira simples, que é pegar a carga total das minhas alvenarias e dividir pela área em planta da minha laje L1. Então, isso aqui vai dar uma carga de 1,52 kN por metro quadrado, certo? 1,52 kN por metro quadrado. E aí, portanto, a carga nominal que eu tenho sobre a laje L1 vai ser o peso próprio, né? Ó, 3,25 kN por metro quadrado, mais o revestimento de 1 kN por metro quadrado, mais a carga variável de 2,5 kN por metro quadrado, mais o peso das alvenarias uniformemente distribuídas, né, sobre a laje L1, de maneira simplificada, 1,52 kN por metro quadrado. Então, essa aqui é a carga total sobre a laje L1, certo? Seguindo aqui o mesmo raciocínio, agora para a nossa laje L2, ela continua sendo aqui uma laje bidirecional, certo? Bidirecional. Se eu somar os comprimentos de todas as paredes sobre a laje L2 e multiplicar pela altura e o peso específico da minha parede, né, em kN por metro quadrado, eu vou obter essa carga aqui total de alvenarias sobre a laje L2. E aí, portanto, pegando essa carga total e dividindo pela área em planta da laje L2, eu vou obter uma carga de 0,9 kN por metro quadrado. Então, a carga total sobre a laje L2, somando aqui o peso próprio, mais o revestimento, mais a carga variável, mais o peso das alvenarias uniformemente distribuídas, vai dar 7,652 kN por metro quadrado. Bom, com relação à laje L3, que é a laje da sacada, eu vou deixar, né, para tratar ela em um vídeo separado, tendo em vista que ela vai tomar um pouquinho mais de tempo. Então, por enquanto, peço que vocês refaçam os cálculos com base nos dados que vocês adotaram para os seus exercícios, né? Abraço a todos e fiquem com Deus.